Salve galera do curso JavaScript Superset. Hoje eu venho aqui para você mostrar um pequeno exemplo do que iremos aprender, certo? Baseado na matemática. Vamos aqui pegar o que? A minha operação de exponenciação, né? De potência. Então nós sabemos que o número elevado ao quadrado, ele deve ser o quê? Esse número vezes ele mesmo. O número elevado ao cubo é ele vezes ele, correto? Ou seja, o número elevado ao quadrado, por exemplo, 4 ao quadrado, irá dar 16. 3 ao cubo, irá dar 27. Né? 2 elevado à décima potência é 1024. Tudo bem, olha só que legal. Nós temos já uma própria função do JavaScript para fazer a exponenciação, que é o mathpol, tá certo? Então vamos executar essa exponenciação simples aqui, ó. Exponenciação simples, tudo bem? Olha só, 4 ao quadrado 16, 3 ao cubo 27 e 2 à décima potência é 1024, tá certo? Agora nós vamos mudar um pouquinho como nós fazemos essa função da potência, tudo bem? E eu quero que você perceba que as palavras elevado à décima potência, no caso o A, ele possui uma crase, né? Porque olha aqui, ó, elevado à décima potência, elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Eita porra, mas por que que tem essa diferença? Por que que tem crase à décima potência? É bem simples, meu caro. Porque nós estamos utilizando ao cubo e ao quadrado, ou seja, cubo é um substantivo masculino, quadrado também, ou cubo ou quadrado, tá certo? Porém, quando vamos elevar algo, elevamos isso a alguma potência, tá certo? Então, nós teremos esse artigo A antes do artigo do gênero desse substantivo, ou seja, o gênero masculino nós temos artigo O e o gênero feminino nós temos artigo A. Então, se nós temos elevado a mais o artigo A desse substantivo, nós temos uma crase, porque A mais A é A com a crase, né? E o A mais O é AU, olha só, tá? Então, só para te dar essa dica aí de português, como que nós usamos a crase, é bem simples. É só você trocar o substantivo que vem depois do A, que deve ser feminino, por um substantivo masculino. Se você modificar aquele A que vem anterior a esse substantivo para AO, então quer dizer que aquele A que você substituiu pelo AO é um A com crase, tá? Porque AO é o A mais artigo ou, desculpe, e o A crase é o A mais artigo A, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Seguinte, eu tenho minha potência, né? Minha função de potência bem simples, ó. Mathpol, recebo x e y, tá certo? Só que olha só, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Se eu quiser elevar um número ao quadrado, tá? Eu vou passar esse número, por exemplo, 4, para essa função do mathpol, como x, e o quadrado, que é o 2, vem no y, tá certo? Se eu quiser elevar o cubo, o 3, que dá 27, eu passo o 3 para o meu x e o 3, que é o cubo, para o meu y. Se eu quiser elevar a décima potência, o número 2, eu vou passar o quê? O número 2 como x e o y como a décima potência. Bem simples, né? Mas olha o que eu vou te ensinar agora. Eu gostaria de criar uma função genérica dessa potência, onde eu precisasse passar apenas qual é o índice dessa potência, para criar uma função que seja específico para que eleve qualquer valor a aquela potência, tá certo? Reusando esse mathpol. Como é que eu posso fazer isso? Então vem aqui comigo, olha no meu arquivinho da exponenciação, nós temos esse pool normalmente, tá certo? X e Y. Porém, para que eu possa escrever do jeito que eu quero, por exemplo, criando funções específicas para cada valor de potência, eu vou separar os parâmetros x e y da função pool para duas funções. É uma closure, tá? É uma closure, primeira função, vai receber o parâmetro do y
Olha só como eu inverti. Você tem no polo x e y, porém minha função recebe y e x. Eu já vou demonstrar o porquê, tá? Então, eu tenho duas funções aqui, no caso eu tenho uma closure, tá certo? E, então, com isso, como é que eu posso elevar o número x ao quadrado, que no caso seria y? Olha que simples! Eu posso elevar ao quadrado, sabendo que o y é o nosso índice, certo? Criando uma função denominada elevado ao quadrado, que ela é igual ao resultado da função pol com o índice 2. Ou seja, nessa função resultante, que é o math_pol, tá certo? O nosso y vai ser já definido com o valor 2. Ou seja, qualquer valor que você passar para o parâmetro da função elevado ao quadrado irá entrar no parâmetro do x. Ou seja, qualquer desses valores de x será elevado ao quadrado, tá certo? Bom, então como é que eu posso fazer essas outras funções mais genéricas? Olha só, ao cubo, ao cubo é 3 e a décima é 10. Então, eu quero elevar ao quadrado o número 4, eu quero elevar ao cubo o número 27 e eu quero elevar à décima potência o número 10, tá certo? Olha aqui como que está meu console log. Número 2 aqui o quadrado, número 3 é o cubo e número 10 a décima potência. Opa, pera aí, olha só, se rodarmos, nós temos que mudar o nosso 2, que eu defini ali na minha potência, pelo quê? Pelo y, tá certo? Agora sim, eu vou poder mandar todos esses meus números serem elevados aos valores que iniciamos nessas funções parciais aqui, ó, tá certo? Então vamos lá, menino, olha só, no de exponenciação, 4 ao quadrado é 16, 3 ao cubo é 27 e 2 à décima potência é 1024. Olha que maravilha. Cara, suaveira, hein, mano? Agora, eu já te mostrei que isso funciona, né? Vamos exportar isso aqui como módulo de exponenciação? Para quê? Para que isso? Rapaz, qual que é a inversão? Qual que é o inverso da operação de exponenciação? Sim, é a radiciação. Se você não sabe o que é a radiciação, é a raiz quadrada, menino. Raiz quadrada. Então vamos lá. Raiz quadrada não, é raiz, né? No JavaScript nós temos duas funções de raiz. Olha que beleza. A raiz quadrada e a raiz cúbica. Olha que simpleira. Isso aqui é super simples. Então, se eu quiser a raiz quadrada do 4, né? Eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou colocar a raiz quadrada do 16, para lembrar lá aquele número que nós tínhamos anteriormente. Então, a raiz quadrada eu vou ter que passar o número, que é o 16, que vai para o x, e o y, que é o 2, né? Quer dizer, desculpa, não preciso passar o 2 não, é raiz quadrada, ó. Não precisa do y não, tá? Isso aqui, a nossa função do próprio objeto matemático do JavaScript irá fazê-lo diretamente. Então vamos lá, minha raiz quadrada de 16 e eu vou colocar como raiz cúbica o 27, tá certo? Então nós temos o número 2 e o número 3 aqui. Vamos ver como que é a minha raiz cúbica e a quadrada desses números aqui, tá certo? Então a radiciação, vamos executar o meu node radiciação, olha só. Opa, ó lá, essa raiz quadrada aqui nós esquecemos de tirar o y, tá certo? Opa, ó lá, eita. Agora vamos rodar novamente. Raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz cúbica de 27 é 3. Tá correto? Porra, e se eu quiser fazer a raiz décima do índice 10 no número 1024? Como é que eu posso fazer isso, Suías? Veja aqui na minha exponenciação que eu estou retornando uma função que é x e y, tá certo? Então vamos aqui comentar esse código. Eu estou agora dando um import na minha exponenciação. Isso tudo você vai entender como fazer no nosso módulo, no nosso primeiro módulo, tá? Isso aqui, esse exemplo que eu estou mostrando, é lá para a terceira e quarta aula. Então é só uma bicadinha do conteúdo que irá ter, tá certo? Se eu tenho minha exponenciação, vou passar y e x para ela. O que é a minha função de raiz? A minha função de raiz é o inverso da exponenciação.
tá certo? Então, se eu receber o valor de y da raiz, pense aqui comigo, eu quero uma raiz quadrada, então no y será 2, né? E no x, por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4, então no meu y entra 2 e no meu x entra 16. Olha o que eu fiz aqui no y, eu inverti não pelo seu sinal de positivo e negativo, mas realmente seu valor, porque é o seguinte, se nós entramos aqui com y, que a raiz quadrada é 2, se eu entrar com x, que é 16, se isso aqui fosse 2, 16, 16, ia ser muito grande, né? Eu estou fazendo o quê? 2 aqui é 1 meio. Quanto que é 16 vezes 1 meio? Ah, entendeu? Aí que vem da nossa raiz quadrada. Olha só, não é 16 vezes 1 meio, né? Você vai entender exatamente os cálculos por trás da exponenciação, da raiz quadrada, da multiplicação da divisão, porque nós iremos resolver isso aqui, que eu estou demonstrando apenas com JavaScript, com algoritmo e com provas matemáticas, onde nós implementaremos, então, dessa forma que eu estou mostrando. Tá? Se eu tenho, então, essa minha raiz aqui, ó, né? Minha função de raiz, root, que eu passo o primeiro parâmetro, que é y, que vai ser 1 sobre y, e o x é o meu valor. O que eu posso fazer com essa raiz aqui, ó? Então, vamos fazer o seguinte. Nós queremos fazer o quê? Nossa raiz quadrada pode utilizar essa função, o math square root, e a raiz cúbica pode usar a função do math cubic root. Porra, e se eu quiser fazer uma raiz de potência 10? A exponenciação, vamos colocar raiz de 10. Raiz 10, vamos colocar assim, ó, raiz 10 de, tá? Algo, tá certo? Como é que eu consigo passar um índice para essa nossa função? Veja aqui, ó, como eu estou utilizando o y como nosso índice, eu posso fazer dessa seguinte forma. Eu posso pegar a minha função root, que é genérica, e criar a função raiz quadrada como resultado da função root com o índice 2, tá certo? Raiz cúbica é a mesma coisa, porém com o nosso índice 3, tá certo? E a raiz de 10 é muito mais simples ainda, olha cá, só passamos 10, tá certo? Então, desculpa, deixa eu tirar aqui essa minha arrow functions, tá certo? Porque ela é o resultado, nossas constantes aqui são os resultados dessa função primeira. E aqui eu vou colocar meus valores, então, o primeiro, raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 27 e a raiz décima de 1024. Nós, então, agora poderemos ver, tá certo? Com o nosso console log, tá? Raiz décima, vou colocar décima, nem sei se é décima, tá? Mas não tem problema. Aqui, olha só, vamos passar nosso valor do num10 para a raiz 10d, certo? Com isso, nós podemos então testar. Aliás, isso aqui, ó, tem que ter, o dividido tem que ter espaço por causa do nosso code style, tá bom? Então agora nós podemos ir lá para o nosso terminal. Pronto, olha aqui no nosso mesmo arquivo de radiciação, tá vendo? Eu passei o quê? Raiz quadrada de 16 é 4, a raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz décima de 1024 é 2. Então você viu que deu o mesmo resultado que as funções nativas do JavaScript, porém nós conseguimos estender essa função genérica de raiz utilizando o quê? Utilizando a função genérica que nós criamos de potência, a qual utiliza a função nativa de potência do JavaScript. Tá certo? Então, foi apenas isso que eu queria dar uma visão para você do que você aprenderá no nosso curso de JavaScript Super Saiyajin, pois nós iniciaremos entendendo desde o algoritmo da soma, subtração, multiplicação, divisão, para depois chegar nisso. E além disso, ainda nós temos que entender quais são as regras de sinais dessas operações
e onde eu irei provar e demonstrar para você via matemática, via lógica e via programação o porquê é o resultado de cada uma, tá certo? Então, caso você queira aprender realmente a base tanto da matemática, da lógica e do JavaScript, esse é o curso que você deve fazer, tá? Então, galera, espero que todos se inscrevam aí. Nosso primeiro módulo é a maior base. Espero que todos tenham essa base para programar, tá? Porque o mínimo que nós vamos aprender, olha só, são os constantes, são funções matemáticas, são os números, tá? Que vocês devem saber muito bem. Existem vários conceitos por trás. Nossas operações matemáticas, a lógica booleana, a lógica matemática, conceito de conjuntos, as operações neles, as correlações entre os números e, o principal, como inferirmos funções, equações, tanto de matemática como de física. Sim, isso apenas no primeiro módulo. E nós temos 5 níveis, porém, cada nível vai ter o que? De 3 a 5 módulos, e cada módulo terá uma média de 10 aulas. Tá? Então, vamos dizer que cada módulo durará pelo menos 2 meses. Tá bom? Eu acredito que R$ 35 por módulo de 2 meses, pô, tá suave pra caralho, tá certo? Então, caso você queira se inscrever nesse curso, você só precisa ter 4 coisas. Você precisa usar o seu cérebro, não é só ter ele, tá? Você precisa usar mesmo. Você precisa estar cursando ou ter já o ensino médio, porque todos os conhecimentos de exatas que eu utilizarei como base para minhas aulas serão da ementa do ensino fundamental até o ensino médio, tá certo? Você precisa ter brio. Brio, velho, se eu falar pra você, você é tosquinho, cara. Você não consegue fazer isso. Se você falar pra mim tudo bem, então, velho, nem faça esse curso, porque não vai adiantar pra você. Você precisa ser aquele cara e falar, como assim que eu não sei? Eu vou lá e vou aprender, tá certo? Tá? Isso é ter brio. E, obviamente, você precisa ter internet, tá bom? Então, espero você aí inscrito no nosso curso de JavaScript Super Saiyajin. Valeu!